No Animes View número 8, vamos falar sobre a conclusão de um grande título dessa temporada. Ofuscado pelo poder dos enormes titãs de Shingeki no Kyojin, Suzei no Gargantia se mostrou uma obra primorosa que coloca o raciocínio da humanidade, a sociedade e o meio ambiente em choque. Que a bênção das ondas verdejantes esteja com você, Suzei no Gargantia, no Animes View número 8. Suisei no Gargantia é um anime produzido pelo estúdio de animação Production IG, roteirizado pelo aclamado Gen Urobuchi e dirigido por Kazuya Murata. O primeiro episódio foi ao ar em 7 de abril de 2013. Num longínquo futuro, a Aliança Galáctica Humana tem lutado constantemente pela sua sobrevivência contra uma grotesca raça de seres conhecidos como Hideaus. Durante uma batalha intensa, Ledo e seu Mecha Chamber são engolidos por uma distorção no espaço. Ao acordar de seu estado de hibernação artificialmente induzido, Ledo apercebe-se que chegou à Terra, um planeta fronteiriço completamente inundado onde as pessoas vivem em navios gigantes, recolhendo relíquias das profundezas dos oceanos. Ledo chega a uma das frotas chamadas Gargantia, onde é forçado a conviver com Emi, uma garota de 15 anos que trabalha como mensageira. Para Ledo, que está habituado a viver em guerra, esses dias de paz continuam a surpreendê-lo. Kazuya Murata relatou que desde criança ele sonha com cidades conectadas e flutuando sob o mar, e que sempre admirou oceanos e navios, nutrindo esse sonho durante décadas enquanto trabalhava no conceito da história. Seu sonho sai do papel no momento em que ele convida Gen Urobuchi para desenvolver o conceito dessa história e criar o roteiro. Suzei no Gargantia é uma história sobre o crescimento e mundos diferentes pelo ponto de vista de um adolescente que precisa aprender a lidar com todas as mudanças que o cercam. O personagem principal de Suzei no Gargantia é Ledo, um segundo tenente da Aliança Galáctica da Humanidade. Suas habilidades de combate são grandes, mas ele cresceu sem saber nada que não seja a guerra. Como resultado, ele não é muito bom em expressar suas emoções e muitas vezes incompreendido. Durante o combate, ele é engolido por uma fenda no espaço-tempo e é enviado ao planeta remoto, a Terra, onde ele é resgatado do mar profundo por Gargantia. Em meio a um ambiente desconhecido e uma língua que ele não entende, ele começa a se comunicar com as pessoas de Gargantia para sobreviver, e lentamente ele começa a ter uma mudança profunda. Ledo tem 16 anos. Emi é uma jovem mensageira a bordo do Gargantia. Ela é ativa e cheia de curiosidade. Ela sempre tem um sorriso no rosto. Uma vez que ela conhece Ledo, depois que ele acorda de um sono profundo, ela fica muito interessada nele e se voluntaria para ser o seu guia sobre Gargantia. Emi tem 15 anos. Belos executa operações de resgate focadas na recuperação de artefatos da civilização antiga no mar. Ela quem descobriu Ledo no fundo do oceano e os puxou para cima. Ela tem a figura de uma carinhosa irmã mais velha, e que é rigorosa quando se trata de trabalho e seus companheiros têm muita fé nela. Ela tem 18 anos. Hidget serve como ajudante para Fairlock, capitão da frota de Gargantia. Ela é calma, diligente e lógica, e possui um forte senso de responsabilidade. No entanto, isso também significa que ela é muito séria e rígida, e muitos mantêm distância. Ela tem 22 anos. Pinion é um jovem que lida com manutenção e reparos em Gargantia. Ele se deixa levar facilmente, mas todo mundo confia em seu conhecimento e habilidades quando se trata de máquinas. Ele sonha em encontrar um rico tesouro, arrastando-se para fora do mar. Ele tem 20 anos. Kugel é um tenente-coronel da Aliança Galáctica da Humanidade. Ele é um excelente soldado e assume o comando de batalhas contra Hideaus. Ele é o oficial superior de Ledo. Chamber é o Caliber Machine que Ledo pilota. Ele vem equipado com suporte ao piloto e sistema de elucidação do piloto. Capacitado para treinar seus pilotos para se tornarem excelentes soldados através da comunicação e capaz de agir autônomo. Ele é um companheiro importante de Ledo.
Striker. Striker é o Caliber Machine do piloto Kugel. É o modelo mais high-tech de Chamber, muitas vezes usado por comandantes da Aliança Galáctica da Humanidade. Susanoo Gargantia é uma obra-prima em todos os aspectos. A sua arte, a sua direção de animação e o seu roteiro são pontos altos da história, e isso é algo muito bom e que se tem de destacar. O roteiro de Susanoo Gargantia consegue abordar todos os 3 episódios. Confesso que ao assistir o 6º episódio até o 6º episódio, fiquei um pouco receoso do que iria acontecer mais à frente e se a história teria um significado um pouco maior do que aquilo que até ali havia sido apresentado. Parecia que o dilema da história era só sobre Leto estar aprendendo a conviver em um novo planeta. Mas depois disso, o roteiro começa a aplicar diversos pontos de vista de forma bastante direta, sem enrolar muito. Ele te dá logo a pergunta e a resposta de uma forma muito rápida e direta, algo que é muito bom, já que o anime tem apenas 3 episódios e foi feito de forma primorosa. Ele começa a destacar a importância de você coexistir e co-prosperar com a natureza, e essa ideia para Leto é uma ideia totalmente nova, porque ele foi criado para a guerra, ele foi criado para a destruição, e ele mesmo diz isso várias vezes. E esse é o meu objetivo da minha vida, que eu tenho que ir e destruir os Hidealsi. E acaba que Gargantia acaba mostrando que lá, aqui na Terra, as coisas são diferentes do que eram na Aliança Galáctica. Aqui é deixar viver e viver. E Leto acaba mais pra frente descobrindo que tudo aquilo que ele fez, todo o ponto de vista daquilo que ele havia feito antigamente, acaba pensando durante todo o anime sobre isso, sobre as ações que ele havia tomado na Aliança Galáctica, ou sobre se ele realmente teria tomado alguma ação durante o tempo que esteve de serviço na Aliança Galáctica, se ele havia feito alguma escolha por conta própria na sua vida. E isso é muito legal. Um dos primeiros pontos de destaque no anime é a visão que Leto tem da forma com que a Aliança Galáctica ela tratava a humanidade, ou seja, a hierarquia que existia na humanidade. Pessoas fracas ou pessoas que nascessem com alguma forma de deficiência, do mesmo jeito que a sociedade espartana fazia antigamente, elas eram descartadas na Aliança Galáctica. E isso foi uma coisa que Leto não conseguiu entender primeiramente quando ele adentrou em Gargantia. As pessoas elas não tinham uma hierarquia, elas não obedeciam o padrão, os fracos não estavam ali para servir os fortes, eram cada um vivendo sua vida conforme desejava. E isso para Leto foi um choque. Amy, ela tem um irmão que tem uma certa deficiência no seu coração, eu acho que ele tem um coração fraco na história. Ele acaba não conseguindo se locomover muito ou fazer muito esforço. Ele anda e tudo, mas ele acaba não podendo ter um excesso de fadiga pelo problema que ele tem no coração dele. E Amy propõe que Leto vá conversar com esse irmão dele, já que esse irmão dela, já que esse irmãozinho dela tem muita curiosidade sobre o viajante que chegou. E Leto impõe aí a sua ideia de que quão útil seria para ele conversar com uma pessoa fraca, que informações úteis essa pessoa daria para ele, e se recusa primeiramente a conversar com ele. Depois Leto vai conversar com um doutor de Gargantia, supostamente a pessoa mais inteligente de Gargantia, e essa pessoa fala para Leto que talvez ele devesse conversar com o irmão da Amy, pois ele traria as respostas que Leto estaria procurando. E Leto acaba indo conversar com o irmão da Amy, o Bevel. Então, nessa conversa, o Bevel questiona o Leto sobre o que ele faria caso os Hidealsi sejam destruídos. E essa é a primeira ideia muito legal. Leto diz que depois de destruir os Hidealsis, eles ficariam de prontidão, ou seja, esse era o único objetivo de vida que eles tinham, destruir os Hidealsi, e depois disso eles não teriam outro objetivo de vida. Foi feita toda uma lavagem cerebral nos soldados da Aliança
para cumprirem todos cumprirem um único objetivo, que é destruir uma raça diferente deles, nesse momento demonstrada assim na história. E essa narrativa que é feita é muito boa, porque acaba que Leto acaba lembrando um pouco do seu passado e um pouco do sofrimento que o seu povo tinha na aliança naquele momento. Ele tem um flashback de um parentesco com uma criança e acaba isso despertando nele já um ponto de vista totalmente diferente daquilo que a aliança tinha ensinado para ele. E aí começa a ser desenvolvido toda uma nova ideia no anime, que é algo sensacional e muito bom, muito bem feito mesmo. Não vou dar maiores spoilers para as pessoas que não assistiram o anime conseguirem viver essa experiência, mas no episódio 10 se ajeita bem no sofá, fica bem confortável, que o episódio 10 vem muito, cara, para explicar muita coisa, para jogar muita coisa de uma vez ali na sua cabeça. Esses últimos 3 episódios são sensacionais, até mesmo a última batalha e o final do Chamber, falando uma frase engraçada ali, uma frase bem clichê, mas ficou muito bem feito, cara. Esses últimos 3 episódios desenvolve toda uma ideia complexa ali de civilização, da diferença entre as civilizações e do que é ser humanidade, do que não é ser humanidade, e da importância disso, e da importância que um soldado tinha, ou da importância que o Leto deveria entender, ou seja, da sua própria importância em relação a tudo isso. A importância da sua própria existência é algo que é aplicado também nos últimos 3 episódios. Depois do episódio 10, o anime entra ali no seu fechamento, da sua conclusão, e faz isso muito bem. Acaba fechando com chave de ouro, de uma forma bem simples e bem bonita e bem trabalhada. O roteiro acaba realmente coeso, da forma que começou, terminou, teve uma conclusão e teve um término muito, mas muito bem feito e muito satisfatório. Algo que eu não vi há algum tempo nos animes. Geralmente uma obra, quando ela é boa, ela começa bem, vai até a metade e o final acaba sendo bem simplista ali, só para terminar. Mas Sussei no Gargantia acaba fechando todos os pontos ali e deixa algo muito bem feito para aquela pessoa que acompanhou ele desde o começo até o final. Algo que realmente eu acho que satisfez todas as pessoas que assistiram o anime até o final. E é isso aí, esse é o Animes View número 8 sobre Sussei no Gargantia, um anime que o Animes View recomenda muito que você assista. Se você não acompanhou ele na temporada, pegue ele agora para você assistir, você não vai se arrepender. É um anime muito bom de assistir, ele faz com que você queira assistir um episódio atrás do outro. É esse tipo de anime, e ele do meio pro final acaba sendo ainda mais viciante para você assistir. São 3 episódios apenas, é um anime bem curto, então tá ali, eu acho que é obrigatório nessa temporada você assistir esse anime, porque é um dos grandes títulos da temporada. Lembrando que agora, com o fechamento da temporada, a gente vai fazendo aí o fechamento dos animes mais que eu achei mais legais, aí vou fazendo seguidamente Animes View então sobre esses animes aí. Eu vou tentar fazer Animes View sobre os títulos que me pediram. Eu não fiz ainda sobre nenhum desses títulos que foi pedido, porque alguns animes eu assisti há muito tempo e tenho que reassistir, e outros eu realmente não assisti, então eu tenho que terminar eles de assistir para tirar minhas próprias conclusões e para conseguir fazer um Animes View legal aí para todo mundo. Mas em breve vai ter aí todos esses animes que foram pedidos. São alguns animes aí, então dá de tentar fazer todos eles aí. Vai levar um tempinho, mas eu vou tentar terminar de assistir todos esses animes que foram pedidos para fazer Animes View, e vai aparecer aqui no canal em breve, beleza? Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Se você é inscrito, seja muito bem-vindo. Dá aquele joinha para ajudar, compartilhe o vídeo, divulguem se puderem. Muito obrigado a todos, valeu e até a próxima!